Olá, meu nome é Leandro, sou aluno da Faculdade FAM do curso de Educação Física. Hoje vou estar apresentando uma aula sobre como acontece a contração muscular e quais os tipos de fibras musculares mais predominantes no treinamento de goleiro versus atacante. Temos três tipos de músculos: os músculos estriados esqueléticos, os músculos não estriados lisos e os músculos estriados cardíacos. É comum associarmos o movimento do corpo humano com o deslocamento físico, ou seja, a mudança do organismo de um lugar para o outro. No entanto, essa ideia é uma ilusão, já que diversos movimentos são realizados mesmo quando estamos parados. Por exemplo, os dedos coçando uma parte do corpo, o estômago misturando e empurrando seu conteúdo, o coração bombeando e fazendo circular o sangue pelo sistema circulatório, o diafragma e os músculos intercostais, garantindo a respiração e assim por diante. Os órgãos responsáveis pelo movimento do nosso corpo são formados por células musculares que geram tensões mecânicas e são classificadas em três tipos histológicos, os tipos que eu já citei anteriormente. Vamos saber mais um pouquinho deles. Fibras musculares estriadas esqueléticas estão ligadas ao esqueleto e são responsáveis pelo movimento voluntário do corpo, como caminhar, correr, levantar peso. São compostas por células musculares longas e cilíndricas, que possuem faixas transversais distintas, chamadas estriais. As fibras musculares lisas, encontradas nas paredes dos órgãos internos, como o estômago, o intestino e os vasos sanguíneos, são responsáveis pelo movimento involuntário, como a digestão, a circulação sanguínea. Possuem células musculares curtas e fusiformes, sem as estrias transversais presentes nas fibras musculares estriadas. As fibras musculares estriadas cardíacas, presentes exclusivamente no coração, são responsáveis pelo movimento rítmico que mantém o órgão funcionando. Possuem características intermediárias entre as fibras musculares estriadas esqueléticas e as lisas, sendo alongadas e cilíndricas, com estrias transversais evidentes. Como acontece a contração muscular? A contração muscular é um processo que envolve uma série de etapas. Em primeiro lugar está ela. O sistema nervoso estimula o músculo, enviando sinais elétricos através dos nervos que se conectam aos músculos. A proteína contrátil, actina, e miosina dentro do músculo interagem para criar tensão e produz movimento. E finalmente, para que a contração ocorra é necessária energia, que é fornecida pelo ATP, uma molécula que armazena energia nas células musculares. Essa etapa trabalha em conjunto, que permite que os músculos se contraiam, permitindo que o corpo execute uma variedade de movimentos e atividades. Segue um exemplo de uma arte no seu lado direito. Característica da musculatura esquelética. A musculatura esquelética é composta pelos músculos que se conectam aos ossos, permitindo que o corpo execute movimentos voluntários, como caminhar, correr, levantar objeto, entre outros. Esses músculos são chamados de estriados, devido à presença da faixa transversais que se alternam entre as proteínas que a actina e a miosina. A musculatura esquelética é formada por fibras musculares longas e cilíndricas, que contêm vários núcleos. Essas fibras musculares são agrupadas em feixes, chamados de fascículos, que por sua vez são envolvidos por tecido conjuntivo. Cada músculo é envolvido por uma camada de tecido conjuntivo denso, chamado de epimísio, que se ramifica em torno dos fascículos musculares para formar o perimísio. As fibras musculares individuais são envolvidas por uma camada de tecido conjuntivo delicado, chamado de endomísio. Em conjunto, essas camadas de tecido conjuntivo fornecem suporte e proteção aos músculos e suas fibras durante a contração de movimento do corpo. Segue uma artezinha sobre essas características da musculatura esquelética. Organização molecular do sarcômero. O sarcômero é a unidade básica do músculo esquelético e é composto por proteínas contráteis de miosina na banda A e proteína contrátil de actina.
tropomiosina e tropopina, nas bandas 1. Durante a contração muscular, as pontes cruzadas formadas pela cabeça das moléculas de miosina se ligam ao sítio de ligação da actina, gerando força e deslizando ao longo dos filamentos de actina. O cálcio se liga à atropina, deslocando tropomiosina e permite a interação das moléculas de miosina e actina para formar pontes cruzadas, gerando tensão muscular. Quando o cálcio é removido, a tropomiosina se reposiciona e relaxa o músculo. Aí aqui tem uma artezinha sobre a fase excêntrica, a fase isométrica e a fase concêntrica. A contração, a fase isométrica, ocorre entre os movimentos finais da fase concêntrica e o início da excêntrica. Tipo de fibras musculares. A relação entre as propriedades metabólicas e mecânicas das fibras musculares está diretamente ligada aos tipos específicos da motoneurônios. O termo unidade motora glicótica ou oxidativa é usado para descrever esse processo. Embora o músculo contenha todos os tipos de unidades motoras, suas ativações dependem da força da contração que se deseja, seguindo a lei do recrutamento. Por exemplo, para realizar um esforço leve, as unidades motoras oxidativas são recrutadas, uma vez que seus motoneurônios disparam mais facilmente. Conforme a carga aumenta, são recrutadas fibras musculares mistas, tipo 1A, e quando a carga é ainda maior, as fibras glicólicas tipo 2B são ativadas. Um gráfico pode ser visualizado para ilustrar essa relação. Quando você está em baixa carga, ativa o tipo 1, em média carga, tipo 2A, e alta carga, tipo 2B. As características predominantes do goleiro. Vamos lá. Um goleiro possui diversas características importantes para sua atuação em campo. Entre elas, destacam-se a elasticidade, flexibilidade, resistência, equilíbrio, coordenação, velocidade de reação e agilidade. Isso se deve ao fato de que a defesa do gol exige movimentos rápidos e precisos em um curto período de tempo. Para isso, é necessário que o goleiro possua uma contração muscular intensa e rápida, o que sugere o tipo de fibra muscular 2B como predominante em sua musculatura. As fibras musculares do tipo 2B são conhecidas por sua capacidade de contração rápida, o que confere a elas o nome de fibras brancas. Essas fibras utilizam o metabolismo glicólico para obter energias, o que significa que elas dependem do oxigênio para produzir a ATP. No entanto, as fibras tipo 2B têm baixa resistência a fadigar, o que significa que elas não são capazes de manter a atividade no período prolongado de tempo. Em compensação, elas têm como característica principal a potência, o que as torna ideais para atividade de alta intensidade e curta duração, como explosões de velocidade. Agora vamos para a parte de características predominantes do atacante. Um atacante precisa possuir diversas características importantes para a sua atuação em campo. Entre elas, podemos citar a força, a resistência, a impulsão, a agilidade, a coordenação, a velocidade de reação. A força é importante para realizar movimentos potentes, como chutes, cabeçadas. A resistência é fundamental para manter o desempenho em alta durante todo o jogo. A impulsão é importante para saltar e disputar bolas aéreas com os adversários. A agilidade e a coordenação são fundamentais para driblar, mudar de direção e escapar da marcação. Por fim, a velocidade de reação é crucial para se adaptar rapidamente às mudanças do jogo e tornar decisões em frações de segundo. Durante a realização da atividade física intensa, as fibras musculares recrutadas são em sua maioria do tipo 2A e 2B. Essas fibras obtêm energia dos sistemas metabólicos mistos, que combinam o metabolismo oxidativo aeróbico da fibra 2A com o metabolismo glicólico anaeróbico das fibras 2B. As fibras tipo 2A possuem alta resistência a fadigar, o que permite que sejam utilizadas por períodos prolongados de tempo.
Já as fibras tipo 2B são conhecidas por sua potência e explosão, o que as torna ideais para as atividades de altas intensidades e curta duração. A combinação dessas fibras musculares permite que o corpo humano realize atividades físicas de diversos tipos, adaptando-se de acordo com as necessidades do momento. Nessa aula a gente vê a diferença do treinamento do goleiro versus atacantes e quais os tipos de fibras musculares que são predominantes em cada posição, né, dessa atividade. Muito obrigado a todos pela aula e até a próxima.